Olá pessoal, me chamo Daniel Castro e estou aqui para te convidar a embarcar comigo numa das histórias mais lindas da Bíblia. Pessoal, é o seguinte, fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender com o que você vai ver, ouvir e sentir. Pessoal, eu tenho certeza, eu te garanto que as suas estruturas vão ser abaladas, você não vai ser mais a mesma pessoa. Vem com a gente. Pessoal, é o seguinte, o nosso vídeo ele tem um título e o título chama Um Encontro com Deus. E desde já eu quero te convidar a você abrir a Bíblia em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Vamos ler juntos. Vem comigo. Se você tiver a Bíblia aí, abra também. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus, e esse veio à noite. E esse veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse a Jesus: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e lhe disse: como pode ser estas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Pessoal, é o seguinte, embarca comigo nessa linda história. E pessoal, eu quero que você viaje comigo. Vamos utilizar nossa mente. Olha, nossa mente é o seguinte, a nossa mente é o meio de locomoção mais rápido do mundo, né? E mais impressionante do mundo. Você pode estar aqui na sua casa e a sua mente pode te levar aos lugares mais longínquos da Terra. Então vamos usar esse potencial que a nossa mente tem de imaginar as coisas. E vamos comigo até a cena lá onde Jesus encontra com Nicodemos. Vamos embarcar mais de 2000 anos atrás e vamos ser testemunhas oculares dessa cena. Tudo bem? Vamos lá? Vamos embarcar comigo. Imagina que a gente está lá, vendo a cena de Jesus com Nicodemos, né? E vamos analisar em detalhes cada um dos trechos dessa linda passagem. Pessoal, Nicodemos ele teve um encontro com Jesus à noite, e a Bíblia deixa bem claro que o encontro foi à noite. E por que o encontro foi à noite? Porque, pessoal, Nicodemos ele era fariseu, ele era um mestre da lei, judeu. Então o que acontece? Ele tinha uma reputação, né? Imagina o que os judeus iam falar: nossa, o que você está fazendo com esse tal de Jesus? Né? Assim como acontece com a gente, Nicodemos ele é uma representação da gente, de quem nós somos, né? A gente quer aceitar esse Jesus, mas olha, vamos ser que sem aparecer muito, sabe? Meio que na calada da noite. É assim, sabe? Por quê? Porque a nossa mente ela é muito racional, ela quer ver para crer, sabe? O nosso coração pode até aceitar no início, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de mais confirmações. E assim foi também com Nicodemos, né? Então ele teve um encontro com Jesus à noite. Só que ele era um mestre da lei, um cara sábio, então ele já veio tentando quebrar o gelo. O que ele fez? Ele falou: Rabi, todos sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque
esses milagres que tu fazes só pode ser por intermédio de Deus, porque ninguém faria um milagre como esses que você faz se você não vem de Deus, né? Ou seja, ele quis quebrar o gelo, né? Só que o que Jesus falou? Na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, mas como? Como pode um homem já velho nascer de novo? Como que faz para um homem velho como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, pessoal, o que é isso? Isso é um encontro do natural com o espiritual, né? É aquilo aonde o nosso pensamento atinge o ponto máximo, o pensamento de Deus atinge o seu ponto de partida. Então a gente não consegue compreender muitas das vezes as coisas de Deus. A gente vai compreender depois, por intermédio do discernimento do Espírito Santo, das revelações que o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, Nicodemos não estava entendendo, ele estava achando que ele precisava nascer de novo, e depois de velho, como que ele vai entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo? E Jesus disse, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. É como um vento, que às vezes a gente até ouve o som, mas a gente não sabe de onde que vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. São assim, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ou seja, ele não conseguia compreender isso, né? E o próprio Jesus falou, mas como pode, Nicodemos, você, um mestre da lei, não conseguir compreender isso? Ou seja, Jesus chegou a confrontar ele, só que ele não entendia, né? Só que Jesus conhecia o coração de Nicodemos, assim como Jesus conhece o nosso coração. E Jesus sabia que ele era um homem que sabia das regras judaicas, né? E o que Jesus disse? Olha, eis que o Filho do Homem, ele vai tirar o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Mas carece que o Filho de Deus, ele sofra num madeiro, seja pendurado numa cruz. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Ou seja, Jesus sabia que Nicodemos conhecia essa passagem, que está em Números 21, do 6 ao 9, que é o seguinte, é uma passagem onde o povo, os israelitas, né, o povo judeu, eles estavam no deserto junto com Moisés e eles estavam reclamando, né, murmurando. Aí Deus permite que surjam serpentes ardentes e começa a picar o povo e o povo começa a morrer, né? E depois o povo se arrepende desse pecado. E aí eles pedem para Moisés interceder por Deus e Deus manda Moisés fazer uma estátua de bronze da serpente, uma serpente de bronze, para que e pendurasse no madeiro, para que todas as vezes que as pessoas fossem picadas pela serpente, as pessoas olhassem o madeiro e elas fossem curadas. Ou seja, o que Deus está fazendo? Ele está tirando do problema a solução, né? Ele está resolvendo o problema. E Jesus falou isso para Nicodemos. É provável que Nicodemos tenha até entendido, mas provavelmente ele se perguntou, por que Jesus está falando isso? Aí, pessoal, Jesus foi. Só que, o que acontece com Nicodemos? Surgiu muitas dúvidas no coração dele, né? O que é isso de nascer de novo, serpente no deserto? Ele até conhecia a passagem, mas o que tem a ver com o que Jesus estava falando ali para ele, sabe? Então, o que acontece? Muitas dúvidas, interrogações, pouco entendimento. É isso que acontece com a gente quando a gente está num primeiro encontro com Deus, né? Não ache que a gente vai ter um encontro com Deus, a nossa vida vai mudar num estalar de dedos, num piscar de olhos. Não é assim. O encontro com Deus, ele é um processo de amadurecimento que a gente precisa ir caminhando de fé em fé, de glória em glória. É um processo. Ele tem etapas, não é num estalar de dedos. Se fosse assim seria bom demais, seria fácil demais, pessoal. Não é assim que funciona. Não é assim. Aí o que acontece? Nicodemos saiu dali cheio de dúvidas, igual a gente muitas das vezes. Vai até a presença de Deus e sai com mais dúvidas do que certezas, com mais interrogações do que respostas. É assim que funciona. E aí o que acontece, pessoal?
Mas Nicodemos sabia que o coração dele já não estava mais do mesmo jeito. Por quê? Porque ele sabia que cada vez que Jesus falava as palavras de Jesus queimavam no coração dele como um fogo ardente, igual acontece com a gente. A palavra de Cristo, ela entra no nosso coração e faz morada, mas não atinge o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é racional, ele precisa de crer para ver, né? A mensagem ela chega no coração, mas às vezes ela barra, porque ela precisa alcançar o nosso cérebro. O nosso cérebro ele quer perguntas, ele quer respostas, e às vezes se ele não encontra, ele se fecha. Só que o que acontece quando a gente tem o primeiro encontro com Deus? A gente fica assim, pessoal, com o coração queimando. Muitas das vezes a gente acha que é um ponto final, mas quando a gente acha que é um ponto final, vem Deus e coloca reticências. Olha, tem mais história, tem mais um processo para continuar. E foi assim que aconteceu com Nicodemos, pessoal. Tempos depois, Nicodemos estava lá, mais uma vez, em um outro momento com Jesus. E eu quero que você, mais uma vez, utilize o seu cérebro para a gente navegar em mais outra passagem bíblica. Eu quero que você também seja testemunha ocular dessa passagem. Imagine a gente, há mais de 2000 anos atrás, olhando o momento onde Jesus estava sendo crucificado. Nesse momento onde Jesus estava sendo crucificado. E Nicodemos estava ali, presenciando essa crucificação. E aí eu te falo, pessoal, a partir do momento que Nicodemos olha para a cruz de Cristo, lágrimas começam a cair do rosto dele. O coração dele começa a queimar quando ele enxerga Jesus na cruz. Sabe por quê, pessoal? Porque como um filme que vai passando pela nossa mente, pela nossa cabeça, Nicodemos foi relembrando daquele encontro que ele teve com Jesus. Aquelas verdades que Jesus falava. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E Nicodemos foi lembrando de tudo aquilo e lágrimas foram caindo do rosto dele, né? Provavelmente ele deve ter soluçado muito, chorado, gritado. Por quê? Porque a palavra de Deus já estava fazendo efeito no coração dele. E aqui sim, pessoal, a palavra entrou dentro do coração, atingiu o espírito, alcançou a alma e entrou dentro do cérebro, né? Foi nesse momento, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo na cruz, ele consegue entender que aquilo que Jesus falava não era só da boca para fora, mas era ação. A partir do momento que ele consegue ver que Jesus estava na cruz, morrendo pelos pecados de toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele permitiu que isso acontecesse, é porque Deus tem um amor infinito por todos nós. E aí Nicodemos realmente teve a vida transformada, assim como nós, quando a gente tem um verdadeiro encontro com a cruz de Cristo. Ah, Daniel, e qual que é essa passagem que Nicodemos presenciou a crucificação de Cristo? Está aqui, ó, em João 19, no capítulo 19, versículo 38 ao 40. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo. Vamos lá. João, capítulo 19, do versículo 38 ao 40. E depois disso, depois do que? Da crucificação, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, que anteriormente viera ter com Jesus à noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ou seja, pessoal, Nicodemos estava lá, presenciando a crucificação de Cristo. E ali ele já não tinha mais impedimento nenhum, né? Ele já não se importava com o que os judeus iam falar dele. Ele já gastou uma grande quantia para poder perfumar o corpo de Cristo como um ritual de sepultamento que era na época lá dos judeus. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Quando a cruz de Cristo entrou dentro do coração de Nicodemos, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Assim como você que está me ouvindo aqui agora. Deixe
a mensagem da cruz de Cristo entrar dentro do seu coração e nunca mais seja a mesma pessoa. Seja transformado por essa verdade que cura, que salva, que liberta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Nos encontramos em breve. Um grande abraço. Até mais.